Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em seu 5º mandato na Câmara, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, tem se dedicado à luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores. Esta é a 3ª vez que ele coordena a bancada e já foi líder em 2009 e 2016. Ele é o entrevistado desta edição especial do Palavra Aberta com líderes partidários. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Palavra Aberta. Bom, eu queria que o senhor falasse dessa sua experiência já no Congresso e quais são as prioridades que a bancada vai ter neste ano. Pois é, uma experiência já bastante longa, né? Algum amadurecimento. Confesso que é o período assim que me provoca mais inquietação, porque a gente percebe a dificuldade de harmonizar uma agenda para o país, uma agenda na Câmara, uma certa carência de líderes, né, que possa ajudar a compor entendimentos para votação de matérias, para acho que essas pautas tão árduas, não é isso? Conteúdos, exatamente. E um governo também de profunda desarticulação. A articulação do governo ela sempre teve um papel muito decisivo sobre o ritmo das matérias, o conteúdo das matérias que se delibera aqui na Câmara. E o governo é um governo muito desarticulado. Então nós estamos muito preocupados para que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, mantenha as suas prerrogativas, delibere, pense o Brasil, seja um foro de grande debate sobre as questões nacionais. E falando em questões nacionais, nós estamos diante de uma pauta quase única aqui no Congresso, que está sendo a reforma da Previdência. Agora que já está aprovada na Constituição e Justiça, queria que o senhor falasse para a gente qual a expectativa de votação nos próximos passos. Pois é, Regina, esse aqui é um problema que nós precisamos nos debruçar com mais cuidado. Você sempre coloca um tema e passa a ideia para a sociedade que tratando daquele tema resolve todos os problemas. Fosse assim uma coisa mágica, né? Um coelho da cartola. E não é assim. Nós nunca pensamos num projeto mais global de desenvolvimento para o país, que cuide da indústria, que cuide do setor rural, que cuide do meio ambiente, que cuide das pessoas, da vida das pessoas, da educação, da saúde, etc. Então, há 2 anos atrás, exatamente há 2 anos atrás, nós ficamos quase um ano aqui tratando de reforma trabalhista. E a ideia que passava é que, fazendo a reforma trabalhista, tudo ia melhorar. Ia ter emprego farto, desemprego, né? ia acabar com o desemprego, ia modernizar as relações de trabalho, ia ter segurança jurídica, etc. 2 anos se passaram, nada melhorou. Aliás, ao contrário, desemprego aumentou, emprego precário, diminuição da participação dos salários na economia. Agora é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência resolverá tudo. Reforma sempre é possível ser feito e é necessário a cada tempo você fazer reforma. Mas esta que estão apresentando aí não vai resolver absolutamente nada. Não resolve o rombo da Previdência, ao contrário, se fizer a tal capitalização que eles querem, vai aumentar o rombo, porque aqueles que estão chegando agora no mercado não vão contribuir, porque vão para uma tal capitalização, e quem já está na aposentadoria e quem está próximo de se aposentar vai continuar demandando recurso público, né? Não resolve os problemas econômicos, que não é essa a fonte, a economia se resolve com outras políticas, não resolve o déficit público e maltrata muito o trabalhador, mexe com os aposentados, com o BPC, mexe com abono salarial. Deficientes, né? Não é? Deficientes. Então, é uma reforma que tem um conteúdo que não acaba com privilégio, retira direitos dos mais pobres, não é? E não resolve a tal do destravamento da economia. É uma mentira, é uma grande falácia, que é esse o caminho. Agora, o senhor como líder, queria que o senhor avaliasse também a possibilidade de realmente o governo conseguir esses votos, porque além da comissão especial, que vai começar a discutir agora, tem o plenário, são 2 votações com mais de 300 votos favoráveis a essa proposta. O senhor acha que tem chance?
Eu acho que não tem chance, vou trabalhar para que não tenha chance, e se tiver chance o Brasil vai ficar pior e não melhor, né? E nós não queremos um Brasil pior do que o que temos aí hoje, né? Então, nós vamos nos colocar contra esse conteúdo, estamos elaborando um caminho alternativo, por exemplo, taxar grandes fortunas, né? Dividendos dos lucros que são mandados lá para fora e que não pagam dividendos, as retiradas que os grandes sócios das empresas ou acionistas das empresas fazem, né? E que também tem isenção de tributo, né? as dívidas monstruosas, grandes devedores que não pagam, né, a Previdência Social, e nós queremos discutir isso, né? E recompor algumas políticas que foram fundamentais nos últimos anos para a economia crescer. Por exemplo, política de valorização do salário mínimo. Sim. O salário mínimo era muito baixo há 15 anos atrás, fez-se uma elevação do valor do salário mínimo, com isso a economia dinamizou. Claro. Programas como Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos e vários programas que procurou distribuir renda foram fundamentais para que a economia pudesse crescer. Porque o cidadão que ganha um pouco mais, ele compra mais uma geladeira, um fogão, uma roupa, um sapato, o consumo aumenta, vai mais no salão de beleza, etc. Então, isso é uma receita que todos compreendem. Não é? Nós precisamos fazer com que essas políticas sejam retomadas e não anuladas, como alguns estão imaginando. Então, nós esperamos que o governo não tenha votos, vamos trabalhar para que não tenha os votos. Hoje não tem. Também? Vamos apresentar emendas, sim. Hoje não temos, eles não têm os votos. Passar na CCJ já era esperado, porque ali são os líderes que indicam, se alguém se manifestar contra, substitui esse alguém, troca voto, então ali é uma coisa mais ou menos definida. Na comissão especial já será mais difícil, né? E no plenário aí é outra história, né? Porque as pessoas estão acompanhando, vão pressionar e eu tenho certeza que não passará essa reforma. Ela já saiu da CCJ desidratada, vai sofrer mais modificações na comissão especial, se não for efetivamente derrotada, e no plenário seguramente ela não passará do jeito que está. Agora, deputado, uma outra reforma que também foi muito discutida aqui na legislatura anterior, que foi a reforma tributária. E essa ainda não está tendo prioridade para o governo. O senhor acha que seria o momento de também se focar nessa reforma para tentar reduzir esse déficit público? Sem dúvida. Olha aí, um debate que está sempre presente. Aliás, Regina, reforma política, reforma tributária e reforma da Previdência, eu estou aqui no 5º mandato e todos os anos se discute esses temas, não é? Sim. Quando você vai discutir o que está na cabeça de cada político e de cada cidadão sobre qualquer um desses temas, tem uma divergência enorme. Eu sou a favor da reforma da Previdência, quando você vai ver, cada um tem um conteúdo. Sou a favor da reforma tributária, cada um tem um conteúdo. Eu defendo uma reforma tributária com caráter progressivo, né? Um caráter solidário, onde quem ganha muito, paga muito. Quem não ganha nada, não paga nada. Quem ganha só para comer, só para ter uma vida minimamente decente... Os tributos sobre o consumo são altíssimos, né? Todos prejudica pagam. Justamente os Aliás, mais todos pobres. Não, né? Os mais pobres. Né? Essa reforma as pessoas não querem fazer. Nós precisamos distribuir melhor a arrecadação no país para as regiões que necessitam de ações de políticas públicas. É o contrário. Eu sou do Nordeste. O Nordeste contribui com mais recursos do que o que recebe de devolução para o Nordeste. Tem um fundo, né, do Nordeste, esse fundo é administrado pelo BNDES, por exemplo, e o Nordeste contribui ali com 14%, 15% e só recebe de volta 7%, 8%. Então nós estamos alimentando o desenvolvimento industrial em outras regiões. Então, enquanto tiver essas diferenças de desigualdade regional, entre estados e entre pessoas, né, nós não vamos ter uma boa saída. A reforma tributária é central para tentar superar isso. Inclusive, envolve até o Pacto Federativo, que tem vários deputados, principalmente esses novos, que já estão defendendo uma revisão do Pacto Federativo, mas que também ainda não está sendo discutido aqui, né? Exatamente. As pessoas moram no município. Os municípios é que estão com maior dificuldade de pagar suas contas. Revisão do fundo de participação dos municípios e também dos estados. Exatamente. Né? Essa distribuição precisa ser mais equilibrada, né?
estados mais ricos, que têm outras alternativas, têm outras fontes de arrecadação, tem que favorecer, criar condições que favoreçam aqueles que precisam ainda ter um desenvolvimento, né? Então, há uma desigualdade muito grande nessa distribuição com os critérios que são adotados hoje para o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. E nos últimos anos, os municípios passaram a assumir atribuições, né, com saúde, com segurança, com educação, né, e não tem arrecadação correspondente. E quando a economia cai, o primeiro impacto acontece lá no município, né, que sobrevive dessa fonte de arrecadação, que é o Fundo de Participação, e ele tendo um impacto grande, o município não tem como sobreviver. Agora, com a reforma da Previdência, isso pode piorar muito. Nos estados do Nordeste, nos municípios pequenos, tem casos, não são poucos, que o recurso que chega oriundo da aposentadoria rural e do BPC é 3 vezes maior do que o Fundo de Participação. Né? Se você faz a reforma da Previdência e dificulta que esse recurso chegue lá, aí os municípios não têm como sobreviver. Então, a reforma tributária, da Previdência e o Pacto Federativo são temas fundamentais para serem discutidos. Sim. Agora, um outro assunto também que foi definido como prioridade pelo governo, são os projetos anticrime, que chegaram aqui ao Congresso, mas que ficaram separados os projetos anticrime do projeto de combate ao Caixa 2. Eu queria que o senhor avaliasse também essas propostas, como é que o partido está vendo, se o partido vai apresentar alguma outra contraproposta. Nós estamos discutindo esse assunto, tem uma pessoa dedicada a isso, que é o deputado Orlando Silva, que é um líder de grande expressão na casa, está se debruçando, foi ministro e tal, está se debruçando sobre esse assunto. Então, fazer uma política de combate ao crime, de segurança pública, é absolutamente fundamental. Mas tem alguns aspectos daquilo que estão anunciando como combate ao crime que nós temos absoluta discordância. O governo chegou já numa canetada liberando arma para todo mundo. Eu não acredito nesse caminho. Eu acho que no momento em que você dá acesso à arma a mais pessoas, o grau de insegurança aumenta. As pessoas se sentem estimuladas a usar arma, às vezes por uma questão banal, né? Então, não é esse o caminho que vai assegurar maior segurança para os cidadãos. Criminalizar o Caixa 2, tudo bem, nós temos que fazer controles mais rigorosos em relação à utilização dos recursos públicos, punir com rigor, né? As pessoas ficam muito desconfiadas que esse discurso moral ele é muito mais utilizado para dividendos políticos do que para resultados que combata a corrupção. A desconfiança que gerou com a vinda do juiz Sérgio Moro para o ministério do atual governo é muito grande. Você usou o Poder Judiciário e o processo de investigação num determinado contexto político, veio para o governo, então se credenciou para vir para o governo e agora no governo nós temos casos muito semelhantes com gente do governo, inclusive familiares do próprio presidente da República e não se vê nenhuma atitude. Dois pesos, duas medidas. Isso gera muita desconfiança. Um outro dado também é a proposta sobre o fim do foro privilegiado, que também não está tendo andamento e que era uma das propostas de combate à corrupção. Que outros temas o senhor acha que deveriam ter ênfase agora, nesse momento? Esse é um tema que tem sido discutido e já há uma evolução, inclusive, por deliberação do próprio Poder Judiciário, que só considera hoje foro privilegiado para aquelas ações no exercício do mandato. Crimes que foram cometidos fora do mandato ou que não têm relação com o mandato, vai lá para a primeira instância. Eu sou a favor de que se acabe com o foro privilegiado, mas para todos, né? De Ministério Público, juízes, deputados e etc. Né? Acho que isso é uma coisa positiva. Acho que nós precisamos avançar também no chamado crime de responsabilidade, abuso de autoridade, né? Que é algo também importante nós discutirmos, porque nós precisamos todos termos limites, né? Esses limites a serem dados pela lei e controlado pelo conjunto da sociedade, né? E a gente percebe que algumas autoridades acham que não tem limite. Pode acusar todo mundo, pode
denunciar todo mundo e não há uma pena, né, em função disso. Nós temos uma discussão que a sociedade precisa fazer sobre a utilização das redes sociais, né? Isso é algo que o mundo inteiro está discutindo e isso transformou-se num grande espaço para a comunicação, muito positivo, nós não podemos deter esse processo, mas não para abuso, não para agressão, né? Não para semear ódio, discórdia, mentira, enfim. Então nós temos que também cuidar de algum tipo de ordenamento sobre a utilização desse mecanismo importante que são as novas tecnologias, as redes sociais. Claro. Uma última pergunta, o nosso tempo já está acabando. Eu queria que o senhor falasse se tem mais algum tema que a bancada vai se dedicar ainda nesse semestre, principalmente. Nós sempre temos uma ligação forte com o mundo do trabalho. Então, nós estamos pensando em que medidas nós precisamos adotar para gerar emprego, fazer o país desenvolver e gerar empregos no nosso país, na nossa economia. Então, esse é um tema central. Inclusive, o PCdoB está dirigindo a Comissão do Trabalho, vai fazer um ciclo de debates para ouvir os mais diversos segmentos da sociedade e do mundo empresarial. Acho que está na hora da gente fazer algum pacto que crie mecanismo de geração de empregos de qualidade, formalizando esses empregos. Então, nós estamos pensando em resgatar alguns projetos, alguns que já estão tramitando, né? Algum tempo ficou parado, né? Mas é preciso resgatar. O início disso, na nossa avaliação, é cuidar de retomar uma política de valorização do salário mínimo. Essa acho que é uma coisa básica. O atual governo anunciou que daqui para frente o salário mínimo só terá a garantia do reajuste de acordo com a inflação. Eu acho que isso é algo inaceitável. Então, é um tema central que a gente vai colocar. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei nesta edição especial com o líder do PCdoB, deputado Daniel Almeida, da Bahia. Você pode assistir esta e outras edições no nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.